Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje um texto do livro, um conto, do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. É o capítulo 27, O Dom Esquecido. Então, trata-se aqui, Jesus estava conversando com os apóstolos e então ele resolveu contar uma história relacionada aos dons que cada um recebe para estar na encarnação aqui, podendo evoluir. Então, vou começar a leitura. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existiu um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre, no entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietude e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. E, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade, de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo, ante a pequena assembleia, rematou. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência.
Santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Vemos que em qualquer prova que possamos escolher na vida, teremos dificuldades a vencer, e para vencer essas dificuldades precisamos da coragem. Sem a coragem, não chegaremos às conquistas de nós mesmos. Não estaremos evoluindo a ponto de podermos estar escolhendo as nossas provas. Temos os espíritos protetores que nos auxiliam, mas nós é que precisamos agir em busca do bem. Cada uma das provas que escolhemos ou que nos foram determinadas, teremos sempre desafios, pois estamos aqui aprendendo a viver conforme as leis divinas que nos garantem a felicidade pelas boas realizações. Estas provas são escolhidas antes mesmo da encarnação, somos preparados para reencarnar. A prova da juventude, da riqueza, a prova da liberdade, da conquista ao poder, da inteligência, o matrimônio, a saúde, são todos estágios que nos são oferecidos pela divindade. São experiências que nos levam ao aprendizado, ao amadurecimento espiritual. Então, a conclusão é que, qualquer que seja a escolha de provas, para vencê-las é preciso o uso da coragem. Sem a coragem, não venceremos nenhuma das provas que escolhemos. E o anjo ainda acrescenta que a coragem possibilita o entusiasmo e o bom ânimo para vencer o dia a dia. Vejamos a conclusão, novamente a conclusão desta parábola. Se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Nós vamos ver aqui uma questão do Livro dos Espíritos, do capítulo 10, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos, que vem complementar esse estudo nosso, essas reflexões nossas nesse dia de hoje. Então vamos ver aqui a questão 560. Os espíritos têm, cada um, atributos especiais? E a resposta é: vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no ar, etc. Vemos por essa questão que todos evoluem, né? Existem aqueles que estão mais elevados que nós, no nosso estágio aqui, mas existem aqueles seres inferiores, né, por os animais, né, as plantas, são todos seres em evolução e tudo é um aprendizado. Vamos ver aqui agora a questão 559. É perguntado se os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo, e a resposta é: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Então, e na resposta 540,
do Livro dos Espíritos é relatado que até mesmo os animais muito inferiores, como já citei, né, em termos de inteligência, também trabalham, por exemplo, dando formas às rochas que no decorrer do tempo mudam a paisagem de regiões do planeta. Os pássaros dispersam sementes, promovendo a plantação de árvores. As abelhas promovem a polinização que permite a produção dos frutos. Esses são alguns dos exemplos que indicam que Deus deu a todo o tipo de vida a capacidade de cocriar com Ele e, portanto, nossa responsabilidade é maior do que conseguimos pensar. E assim vamos finalizar. Que tenhamos uma boa semana. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós temos, nas últimas semanas, estudado alguns trabalhos, algumas experiências vividas pelo André Luiz, né, nas tarefas de aprendizado, que ele participa na espiritualidade, né? Então nós já vimos ali alguma coisa do livro Ação e Reação, já vimos alguma coisa do Entre a Terra e o Céu, né? E hoje nós vamos aqui trazer um aprendizado dele que está registrado nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna. Então, esse é um aprendizado diferente, porque, olha, é o quarto livro da coleção do André Luiz. Então, o primeiro é o Nosso Lar, é quando ele se enxerga, né, ali, quando ele se percebe desencarnado e recebe todo o auxílio, a história que todos conhecemos, né, ou porque lemos o livro, ou porque assistimos o filme. E a gente percebe em que condições que o André Luiz se encontra, né, no plano espiritual ali. E a gente percebe já no Nosso Lar que a partir do momento que ele é recolhido lá no umbral, onde ele passa cerca de 8 anos, né, toda a transformação dele não foi uma coisa imediata, foi um processo de aprendizado que ele mostra pra gente, né, no livro, no filme dá pra gente, o livro com mais detalhes ali ainda, ele consegue transmitir pra gente como que foi esse processo para ele de ambientação e de entendimento de algumas coisas básicas, né? Depois tem os mensageiros, também teve o filme aí, teve os Missionários da Luz. A gente vai percebendo, conforme a gente vai lendo esses livros, um amadurecimento do André Luiz, né? E nesse que nós vamos trazer hoje, Obreiros da Vida Eterna, ele é um livro assim muito especial para nós, né? Para mim, pessoalmente, eu acho ele um livro especial. Acho que para nós aqui da casa, talvez, porque vai contar um aprendizado do André Luiz, porque cada vez que ele sai, né, ele sai em expedições, digamos assim, expedições de aprendizado. E ele vai para alguns lugares na espiritualidade, ou ele vem até a crosta, né, para poder ali estar num aprendizado, né, que ele traz para a gente ali no livro que ele está, que através da mediunidade do Chico foi produzido aqui para nós, né? Através da psicografia do Chico. Nesse aqui, ele sai em aprendizado para a casa transitória de Fabiano de Cristo. O que é essa casa transitória? Então, ela guarda muita afinidade com a nossa casa, né? Por quê? Porque o espírito patrono, digamos assim, o idealizador, é o mesmo da nossa casa aqui, que é o Frei Fabiano de Cristo, né? Então, assim como aqui na Terra tem tem várias outras casas de Fabiano, não é só a nossa é um ponto, né? Ele é patrono aqui, mas é patrono de tantas mais. E só a nossa aqui abriga mais 9 casas afiliadas, né? No total de 10 casas, né?
Em outras regiões, aí, em outros bairros de São Paulo, a gente sabe que tem outros centros, Casa de Fabiano também, né? Que não tem, assim, nada a ver com a nossa, pelos liames aqui da terra, né? Tudo mais, mas certamente o patrono espiritual é o mesmo Frei Fabiano. Então, assim como na terra ele é patrono de várias agremiações, né? Entidades espíritas, enfim, que levam o seu nome, na espiritualidade ele também é o patrono, digamos assim, de uma grande obra, uma casa imensa, uma casa transitória. E a gente vai entender por que ela é transitória, transitória de trânsito mesmo, de movimento. É uma casa que ela não está, ela, digamos que ela não tem um alicerce firmado num determinado ponto. É, vou falar uma palavra aqui que é o que está vindo da minha, não tem nada, né? É coisa minha, não está escrito. Mas imaginemos que fosse uma grande nave, porque ela não fica num único lugar. Ela vai aonde se faz necessário. Aonde tem maior urgência, ela se desloca, ela se locomove mesmo como um veículo, né? E vai para aquele local. Presta o auxílio que tem que prestar. E aí, quando a necessidade se faz em outro local, ela vai para outro local. Sempre naquelas regiões umbralinas, né? Nas regiões de sofrimento. Então, essa é a casa transitória de Fabiano de Cristo, né? E é nessa casa que o André Luiz, juntamente com o Hilário, eles partem em mais uma diligência, mais uma caravana de trabalho, de aprendizado, tá? Então, eles são convidados, né, a, a participarem, né, desse esse aprendizado, né? E eles chegam lá. Então, antes disso, eles se preparam, eles ouvem ali uma preleção de um espírito de alta, um espírito de alta envergadura, né? Que é o Asclépios. E então o Asclépios vem ali para poder tirar algumas dúvidas, encorajá-los não é a palavra, mas assim, é trazer o bom ânimo, né? Sabe, os mestres, né, vêm para poder incitar os seus discípulos, os seus alunos, né, os candidatos ali que estão querendo aprender com eles, para incitá-los a encarar o desafio, encorajar para que a coisa aconteça, né? Então, antes deles partirem nessa cruzada, nessa jornada, o Asclépios vem, né? E era um espírito realmente de altas esferas. E é muito interessante que as dúvidas dos presentes, ele sempre respondia, ele respondia repetindo frases de Jesus. Olha que interessante, né? Ele respondia às dúvidas, às perguntas dos presentes ali com passagens. Ele trazia um pergaminho iluminado, que é como se fosse todo o evangelho ali, né? E ele desenrolava, e cada pergunta que era feita para ele, ele lia ali uma bem-aventurança, por exemplo, né? E o que me chamou a atenção na hora que eu estava fazendo essa leitura é assim, porque a gente lê, né, também a bem-aventurança, mas pronunciada por um espírito daquele cabedal, o simples fato de pronunciar aquelas palavras do Cristo com uma compreensão muito mais dilatada do que a nossa, já conseguia atingir a dúvida da pessoa que estava perguntando e saná-la completamente sem precisar ficar divagando muito com muitas palavras, né? Como a gente já aprendeu lá no Livro dos Espíritos, que esses espíritos quanto maior a condição do espírito, ele fala menos e diz muito. Então, nesse caso aqui, dele mesmo, ele não falava nada, ele simplesmente reproduzia as palavras do Cristo. Porém, nessa reprodução,
a assimilação dele é tão mais profunda, maior e plena do que a nossa, que só dele repetir para nós, ele já conseguia transmitir um pouco mais, né, e sanar a nossa dúvida. É uma coisa de louco, né? Mas, enfim, depois que o Asclépio conversa com todos eles, né, instrui e tira essas dúvidas, eles partem ali, né? E aí, depois que eles partem, eles fazem a viagem, olha. E aí ele começa, o André Luiz começa a retratar para a gente um pouco da casa transitória, olha. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal, né? Então, olha, ele continua aqui mais para frente. E aí ele fala, né, que a casa transitória é como se fosse um pouso de amor, né? Então, não fosse esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o trabalho, né? Porque raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então, o que acontece? Depois do desencarne, para passar naquela região ali, é muito difícil nas condições medianas nossas aqui da Terra, né? Os espíritos conseguirem atravessar. Então, muitos ficam retidos ali e retidos numa situação até de não muito boa, porque não é uma região agradável, digamos assim, né? É na crosta. Então, as vibrações ali são densas, né? Não é uma região assim agradável, digamos assim. Então, se não fosse esses pousos com uma casa transitória, muitas almas perderiam muito tempo ali, ficariam retidas ali, né? E esses pousos vêm justamente, esses pousos de amor, como a casa transitória, vêm justamente para auxiliar esses recém-desencarnados a atravessarem essa faixa, né? E poder encontrar ali a sua morada e continuar a sua jornada até a próxima reencarnação, né? Então, olha, a casa transitória, ela é destinada a socorros urgentes, né? E aí, olha, embora seu assombro natural é um asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente, sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores. Então, é uma casa que está sempre sendo alvo desses espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificante. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Olha que
que bacana, que bonito esse trabalho desempenhado. Então, ela está situada numa zona perigosa, digamos assim, né? Perigosa porque é uma zona inferior, né? Ali na crosta, espíritos ali atormentados, desesperados e sofredores e revoltados. E muitos, a gente sabe que assim, muitos são os resgatados, porém nem todos. Por que que nem todos? Porque nem todos estão ainda em condições. Esses que não estão em condições, esses revoltados, eles como é que a gente pode dizer? Desejam, mas não querem, querem, mas não desejam? É mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que quer emagrecer, mas não quer fazer a dieta? Quer ficar forte, musculoso, mas não quer ir para academia? É só para a gente entender. São espíritos que querem os benefícios de estarem ali dentro, mas não querem se transformar, não querem se fazer merecedores disso. Ou seja, não querem mudar a sua vibração. Então, por isso, para eles não dá. Por quê? Porque simplesmente, se eles forem acolhidos nessas condições, eles não só não vão conseguir atingir esse bem-estar que eles desejam, como eles vão perturbar o trabalho, né? E as conquistas daqueles que estão lá e que já têm essa condição. Então, muitos desses espíritos, eles ficam desejando ter os resultados sem querer fazer o esforço necessário. Então, eles atrapalham, então eles ficam ali assediando. E como isso não acontece, eles sabem que não vão conseguir, muitas vezes eles atacam mesmo por revolta, né? Por se sentirem vítimas, não conseguem perceber que tem que partir deles a vontade real, o desejo verdadeiro, né? Então, precisa haver defesas, né? Então, tem trabalhadores abnegados ali que trabalham na linha de defesa, que mais para frente, não sei se vai dar tempo, mas nesse capítulo é bem esclarecido como é que são essas defesas, né? E além disso daí, de recolher os espíritos que estão em condição de ser recolhidos, né, e de se defender desses ataques nessa região difícil, a casa transitória ela também serve de um ponto de ligação, né, das cidades espirituais ali com zonas superiores. Então é um ponto de ligação, né? E olha, quem cuida da casa transitória, né? Irmã Zenóbia, que é olha, a irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos seus olhos transbordantes de luz. Então, esse espírito, a irmã Zenóbia, era muito bondosa, né? E ela, com esse amor todo dela, ela aceitou essa tarefa, né, de ser a diretora ali da casa transitória, né? E ela vai junto com esse grupo, ela vai junto com esse grupo ali numa diligência, né, ali nessa região para recolher algumas entidades ali, né? E o que acontece? Ela sai para recolher, né? E tem um espírito ali que vai junto com eles, que eu tô tentando encontrar o nome dele aqui, olha, eu acho que, não sei se é o Hipólito. Olha, vamos lá. É o irmão Gotuso, né? Esse é em outro capítulo, é no quinto capítulo. Mas então, a irmã Zenóbia, ela sai ali para fazer um resgate, ela faz um resgate e o irmão Gotuso está junto também, né? E o que ele fala ali a respeito, né? Ele fala que a irmã Zenóbia, ela está ali à frente da casa
transitória, desde, olha, ela está há 20 anos consecutivos, né? Juntamente com o irmão Galba. Então são dois os diretores, a irmã Zenóbia e o irmão Galba. E eles se revezam. Ó, quer ver? Vamos lá. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Então, cada ano é um. Neste ano, a administração compete a ela, irmã Zenóbia. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Esse livro aqui, ele é de 1940 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 1946. Então, em 1946 era a irmã Zenóbia, 47 o irmão Galba, né? E assim sucessivamente. E eles dois, dividindo essa administração, né? Quando finda o período que eles estão ali, eles saem para se recompor em esferas superiores, sabe? Vamos dizer, um descanso ativo. Eles saem para outras tarefas, mas em ambientes superiores, né? Aonde eles vão se refazer para poder voltar e ter a energia suficiente para trabalhar nessas regiões difíceis, né? Então, já deu o nosso tempo, né? E a ideia era só falar da casa, né? Da casa transitória, onde ela está localizada, as atividades que ela faz, né? O serviço que ela presta. E aqui, né, a forma de direção. Olha, que a gente vai ler esse último parágrafo aqui, porque já deu tempo, né? Olha, cada administrador recebe descanso de um ano, né? Pergunta o André Luiz admirado, né? Nossa, cada um recebe férias de um ano? E o irmão Gotuso, ele responde sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informando de que Zenóbia e Galba dirigem essa casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano da elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores no bem, né? Então, outros que já precederam a estes, de vez em quando, né? Que já galgaram aí degraus mais altos, de vez em quando vão lá para fazer uma visitinha. Mas a irmã Zenóbia e o irmão Galba estão ali, né? Estavam até a época que esse livro foi escrito, eles estavam ali já há 20 anos consecutivos, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona a casa transitória de Frei Fabiano de Cristo na espiritualidade, né? E que nós que estamos aqui do lado, que não tenhamos dúvida, nós fazemos parte aí desse grupo de espíritos, porém encarnados, que está ali trabalhando, né, na obra do Frei para nosso próprio reajuste, né? Nós estamos trabalhando na condição de necessitados que somos e que estamos tendo a oportunidade de, através do trabalho, de ir nos iluminando cada vez um pouquinho mais, né? E assim eu agradeço a todos pela atenção. Vamos, então, até a próxima semana. Agradeço a todos, fiquem com Deus.